Jogo Limpo com Fabiano Rossi. Oferecimento Oliveira Transportes. Os pequenos detalhes é que fazem a diferença. Olá, como vai? Quarta-feira, 3 de fevereiro. Eu sou o Fabiano Rossi. Está começando agora a temporada 2016 do programa Jogo Limpo aqui na Imagem TV. Desejo a você e a toda a sua família um feliz ano novo. Que seja um ano de muitas vitórias para todos nós. No programa de hoje nós vamos falar sobre um mosquito bem pequenininho, mas que tem gerado grande preocupação para todos nós. É o mosquito Aedes aegypti, que causa aí a dengue, a chikungunya e também o Zika vírus. Para falar sobre esse assunto, eu converso com a gerente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, Gilza Rodrigues, e também com uma representante da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória, que vai falar sobre as ações da Prefeitura Municipal, tendo em vista que Vitória está liderando o ranking de casos da doença. Não sai daí, não desgruda da TV. É só o tempo de rodar a vinheta. O programa Jogo Limpo já está no ar. E a gente começa a nossa entrevista de hoje conversando com a gerente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, Gilza Rodrigues. Gilza, bem-vindo ao nosso programa. Olá, Fabiano. Eu te agradeço a oportunidade. A gente que agradece. Para falar de um assunto, infelizmente, que não é tão agradável assim, né? A gente está falando, o programa de hoje vai falar sobre um mosquito tão pequenininho, mas que está causando uma devastação, né? Está aterrorizando as nossas cidades, nosso país, que é o mosquito Aedes aegypti, né? O mosquito popularmente conhecido como mosquito da dengue, mosquito da chikungunya, mosquito da zika. Secretária, o que o governo do estado, o que a Secretaria de Estado da Saúde como ela está se movimentando, né, para combater esse mal, esse grande terror que a gente está vendo nas nossas cidades? As ações diretamente de combate, de controle do mosquito são feitas no município. Mas a gente começou, no início de dezembro, a gente instalou um gabinete de monitoramento, que a gente se reúne toda sexta-feira com a presença de representantes dos municípios. Então tem alguns secretários municipais de saúde participando, técnicos também, os nossos superintendentes das regionais de saúde, São Mateus, Cachoeiro, Vitória e Colatina, que a gente, nesse momento, é uma oportunidade de analisar tudo que a gente teve da última semana para cá, de informações em relação à doença, e nós estamos monitorando, neste caso, dengue e zika vírus, e, por consequência, a microcefalia, por causa do zika vírus. E a gente, então, faz essa análise dessas informações, vê o que a gente pode planejar para a próxima semana, em conjunto com os municípios, e isso tem dado bons resultados. Falando um pouco mais sobre as doenças, né, como a senhora já até comentou, existem hoje números, né? A gente pode até falar um pouco sobre esses números. Como estão os números da dengue, os números da zika aqui na Grande Vitória, nos municípios que nos circundam aqui na Grande Vitória, né? Nós temos uma incidência expressiva, não tem? Expressiva, sim. O Espírito Santo ficou com uma incidência acumulada de 1.135, finalizando 2015. 1.135 por 100 mil habitantes. A cada 100 mil, né? O Ministério considera até 100 por 100 mil uma incidência baixa. De 100 a 300, uma incidência média. E acima de 300, uma alta incidência. Certo. Então, assim, considerando o estado como um todo, nós ficamos com a incidência bastante alta. Bastante alta. Mas tem municípios que tiveram, assim, 3 mil, 4 mil de incidência acumulada no período em relação à dengue. Certo. Quando o município é muito pequeno, quando ele tem, às vezes ele tem 20 casos numa semana, 30 na outra ele tem 60. E as perguntas que a gente precisa de se fazer o que significa 60 pacientes novos com dengue para um município que tem 2, 3 unidades de saúde mais centralizadas, darem conta Sim. desse atendimento, hidratação venosa, que a gente sabe que precisa, um pronto atendimento que funcione 24 horas. Então, os municípios têm precisado de se estruturar para dar conta desses pacientes de dengue, que agora já tem o ano inteiro, viu, Fabiano? É mesmo. Porque antes você tinha períodos com maior número de casos, a gente ainda tem isso, mas o que a gente tem agora é que se estende pelas
52 semanas do ano, ininterruptamente. Ou seja, o mosquito ele está ativo, né, digamos assim, atuando ativamente o ano todo. Ou seja, a prevenção e o combate também tem que ser o ano todo, né? Por isso, a gente não pode, nós não estamos liberados de fazer prevenção de dengue, hora nenhuma, porque a gente tem casos de dengue o ano inteiro. Agora, neste momento do ano, Fabiano, a gente está muito preocupado, porque na primeira semana de 2015, nós tivemos 116 casos de dengue notificados. Esse ano, a gente teve 1.880 casos. É muita coisa. É 116 contra 1.880. Então, assim, e além da dengue, o que nos preocupa esse ano é Zika vírus, que é um vírus que entrou no país recentemente também no Espírito Santo, mas a gente já registra casos de microcefalia, que é a grande preocupação com o Zika vírus. É grande preocupação, né? O mosquito da dengue picando uma pessoa grávida, uma mulher grávida, não é isso? A gente tem casos aí de microcefalia na criança, não é isso? Como que está esse acompanhamento aqui no estado? A orientação da Secretaria de Estado da Saúde é que as gestantes sejam acompanhadas, visita-se a casa dela, aí para procurar foco, procurar criadouro do mosquito em todo o entorno da casa dela, e também onde ela trabalha, vai lá procurar se tem foco para poder tratar. A orientação é que ela vista-se com roupas de mangas longas e calças compridas, porque o mosquito pode estar em qualquer ambiente, né? E ela, veja bem, Fabiano, que não são todas as grávidas que têm Zika vírus que gerarão o filho com microcefalia. Sim. Mas algumas delas sim, a gente já tem no Espírito Santo 52 casos de microcefalia. Esses são os dados mais recentes. E que também tiveram o Zika vírus. São mulheres que tiveram o Zika vírus, né? Tiveram a doença e logo depois também os filhos nasceram com microcefalia, foi isso? Onde a mãe relata que teve sintomas de Zika vírus. Ah, entendi. Então isso não foi comprovado exatamente que ela realmente teve. A gente tem pouquíssimos exames positivos, que eles ainda estão sendo feitos somente na Fiocruz, Rio de Janeiro. Sim. A gente recebeu pouco mais que 10 exames até agora. Então, assim, aqui no Espírito Santo, a gente ainda está investigando os casos de microcefalia, mas a exemplo do Brasil, que já confirmou muitos casos, né, as correlações com o Zika vírus, provavelmente nós, na investigação, vamos confirmar a maioria deles também. Entendo. Agora, secretária, em relação às doenças, vamos falar um pouquinho sobre os sintomas, né? Quais são os sintomas? Porque são muito parecidos, né? Os sintomas do Zika vírus, né? E também da dengue, né? Vamos falar um pouquinho sobre os sintomas. Quais são os sintomas dessas doenças? Dengue e chikungunya normalmente apresenta febre mais alta. Zika vírus pode apresentar uma febre baixa e até ausência de febre. Chikungunya se caracteriza com dor articular, dor forte nas articulações. Zika se caracteriza mais com a presença de um exantema, que são aquelas manchas vermelhas. E no Zika tem também uma hiperemia dos olhos, uma conjuntivite, que parece conjuntivite, mas não tem secreção, só fica vermelho, né? Dengue, aquela dor no corpo, dor intensa, dor de cabeça. A dor acho que está presente em todas elas, essa dor no corpo? A dor está presente mais no chikungunya e dengue. Mais no chikungunya. A questão do Zika, que a gente precisa de ter claro, é que em torno de uns 80% dos casos é uma infecção inaparente, a pessoa quase não sente nada. Então, por isso que a gente precisa de orientar. As pessoas têm que prestar atenção no que está sentindo. Às vezes um pequeno mal-estar, mas teve febre, teve mancha vermelha, teve uma vermelhidão nos olhos, doeu a articulação, que isso pode orientar a equipe de saúde que vai atendê-la. Ou posteriormente, quando precisar de fazer alguma investigação, ela poderá dizer em qual período ela teve, o que ela apresentou, para orientar tratamento, orientar a investigação epidemiológica. Se essa pessoa estiver grávida, por exemplo. Por exemplo, né? se estiver grávida, ainda é mais risco, precisa né? de uma prestar mais atenção nestes sintomas. Nesses sintomas. Gilza, nós vamos rapidamente para o intervalo, nós vamos continuar conversando, porque o assunto é muito sério, é muito grave, né? A gente está falando de uma doença que tem atingido aí grande parte da população. Nós vimos aqui os números
que a Gilza nos passou, ou seja, é algo muito sério, nós temos que nos atentar. E no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre como combater essa doença. Porque é o mais importante, a população tem que participar, né? A gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta, continuando com a nossa conversa aqui com a gerente de Vigilância em Saúde, Gilza Rodrigues. A gente volta já já. Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo, hoje falando sobre esse grande mal aí que assola a nossa sociedade, que é o mosquito Aedes aegypti, né? E eu continuo a nossa conversa aqui eu estou chamando ela de secretária, viu gente? Mas ela não é secretária, ela é gerente de vigilância em saúde, mas tem atuação como secretária. Nosso secretário Ricardo Oliveira com certeza está muito satisfeito com a atuação da Gilza, porque tem feito um trabalho fantástico, né, no sentido de ajudar e monitorar esse grande mal, né, que o mosquito Aedes aegypti. Então, nossa gerente, né, Gilza, agora fala um pouco sobre o combate, né, a esse mosquito. Eu sei que o Exército já está mobilizado também, o Corpo de Bombeiros lá na nossa capital, em Vitória, a Marinha também está participando, mas eu acho que além de todos esses órgãos, né, essas entidades, o mais importante é a população, né? Então, Fabiano, a gente está contando com a ajuda desses 3 órgãos que você falou, estão ajudando muito, está sendo assim uma colaboração enorme, porque inclusive para chegar nas casas que as pessoas têm dificuldade de abrir as portas, com eles tem sido mais fácil. Mas o que a gente precisa de entender é que o mosquito, a gente tem o vetor no Espírito Santo, nós temos esse mosquito aqui, ele já está amplamente espalhado e a gente precisa então de fazer combate a esse mosquito o ano inteiro. Por isso o foco da Secretaria nesse momento é em relação ao combate ao vetor. Os dados nos mostraram que em torno de 73% dos focos encontrados estavam dentro dos domicílios, o que nos orienta a pedir ajuda da população. Então, assim, a gente está pedindo à população que faça uma inspeção, uma vistoria, uma varredura na sua casa uma vez por semana, rigorosamente. E a gente tem dito assim, a gente toma banho, a gente varre casa, a gente lava banheiro e a gente olha se tem mosquito, se tem larva, se tem ovo. Se tem água parada em algum espaço. Se tem água parada. Né? Porque, por exemplo, se essa planta tivesse um pratinho com água, seria um lugar de escolha da mosquita para depositar os seus ovos. Um espaço propício, né, que ela poderia ir lá e fazer o depósito dos ovos. Seria maravilhoso. Então, assim, a orientação é, elimine os pratos dos vasos de planta. Nós não estamos podendo ter esse luxo nesse momento. Estão morrendo pessoas. O ano passado morreram 30 pessoas com dengue. Os confirmados, né? Porque a gente ainda tem óbitos sob investigação. Dentre eles, gente de 18 anos, de 25, de 23. Muita gente nessa fase adulto jovem, altamente produtivo. Pessoas que não tinham outras doenças, que não deveriam ter morrido por causa do mosquito da dengue, né? Sim, se tivesse uma prevenção talvez melhor, né? Da parte mesmo da população. Né? Da parte de todos, e esse compromisso precisa de ser assumido por todos, porque se você fizer na sua casa e o seu vizinho não fizer, o mosquito que ele cria lá causará problema lá na sua casa. E na casa do vizinho de lá, porque ele tem um raio de voo de uns 100, 150 metros. E a mosquita está sempre procurando procriar, então ela vai voar para poder picar as pessoas que ela precisa de sangue para maturar os ovos dela. Então, assim, é do mosquito, né, picar as pessoas para sobrevivência. Nós precisamos de fazer a nossa parte para a nossa sobrevivência também. E a nossa é não criar mosquito na nossa casa. Eu preciso de eliminar de uma vez por todas os potenciais criadouros. Eliminar esta água parada, não posso deixar, porque senão eu estou facilitando a vida do mosquito. Sem facilitar, ele já age, imagine facilitando, né? Agora, Gilza, além disso, eu acho que é importante a gente deixar claro também, porque as pessoas às vezes não entendem que é aquilo que você disse, né? Que o mosquito que na casa do vizinho, né, de outro, pode picá-lo também. E o dela, o mosquito que está nascendo ali na casa dela, pode picar a família dela e pode picar os vizinhos. Ou seja, a sociedade precisa se irmanar, não é isso? Ela precisa se unir nesse combate. É o bem de todos, não é de um. Eu não vou prevenir dentro da minha casa somente para mim, para minha família, é para toda a comunidade do entorno, não é isso? O mosquito ele tem um raio de... Exatamente, você compreendeu perfeitamente
E eu quero que os seus telespectadores também compreendam. Fale para eles ali, ó, agora. Precisamos nos unir em relação a esse combate. Nós estamos travando uma verdadeira batalha contra o mosquito da dengue, chikungunya e zika vírus. E a sua participação é extremamente importante. Eleja um dia na semana para fazer essa vistoria, essa limpeza na sua casa. Elimine toda e qualquer possibilidade da mosquita depositar os ovos na sua casa. Não contribua com as doenças, seja um partícipe 100%. 52 semanas no ano fazendo vistoria, eliminando, olhando a calha, desobstruindo, cobrindo bem a caixa d'água. Tonéis a nível do solo precisam de estar bem cobertos. Não esqueça dos ralos, dos vasos sanitários, dos recipientes de geladeira, para você depois poder dizer: eu participei, eu sou cidadão e eu contribuí. É isso aí, contribuiu para eliminar, né? Então, quem sabe a gente consegue eliminar isso de forma bem radical mesmo, a incidência dessas doenças, né, Gilza? Porque a gente tem acompanhado isso nos noticiários, em tantos outros espaços, como tem crescido, e a gente quer que ele realmente seja reduzido. Agora, antes da gente terminar ainda o nosso papo, o meu diretor já está avisando que nosso tempo já está acabando, mas antes disso, vou falar um pouquinho sobre algumas outras ações paralelas. A gente estava conversando um pouco antes aqui do programa começar sobre uma espécie de uma armadilha, isso que existe possibilidade de ser colocada nos municípios. Fala um pouquinho sobre esse método. A gente está trabalhando aí com a ideia de um projeto do monitoramento inteligente com uma empresa de Minas Gerais. E isto vai ajudar muito porque ele mostra onde é que estão os mosquitos infectados e o município poderá direcionar suas ações, focar na verdade. Vitória já usou e a gente então está conversando com essa empresa e com os municípios. A gente está estudando a possibilidade de colocar uns 15 municípios aqui no Espírito Santo. Agora, explicando como que funciona essa armadilha, instalado uma armadilha que atrai, né, ela tem um feromônio que atrai o mosquito fêmea, né, a mosquita, vamos dizer assim, ela vai até o local, fica presa e ali depois, estudando aquele animal, né, aquele inseto, eles conseguem verificar qual vírus que ela tinha, não é isso? Se ela era positiva, qual vírus ela estava. O dengue, ou chikungunya ou zika? Na verdade, dengue, para poder ver se era um dos 4 sorotipos. E vamos poder direcionar ações. Por exemplo, um bairro determinado nunca tinha circulado um sorotipo, por exemplo, 2, e ali naquelas armadilhas foi encontrado o sorotipo 2, vamos precisar de direcionar as ações de campo para aquele bairro, porque aquela população toda está suscetível. Então, assim, é um monitoramento inteligente que vai orientar o trabalho de campo. É para concentrar esforços onde precisa mais. Agora, um outro método também que nós conversamos antes aqui, que ainda também está sendo estudado pela Secretaria de Estado da Saúde, é o mosquito do bem, né? Que é um mosquito que ele deixa estéril os ovos, é isso? Como que funciona? É um mosquito que é estéril, que não pica e que vai de pouco a pouco diminuindo aquela população positiva de mosquitos. A população que já estava de Aedes aegypti. Vai trocando, na verdade, os mosquitos positivos, os mosquitos que não são do bem, por essa leva de mosquitos que são soltos diariamente naquela área, naquelas ruas. Eles são soltos aos milhares. Ou seja, é mais uma forma também de combater que está sendo estudada pela Secretaria de Estado da Saúde. Né? E que a gente pretende casar os dois métodos. O mosquito do bem com o monitoramento inteligente. Maravilha. Gilson, eu quero te agradecer muito por essa entrevista, por essa conversa, falando desse assunto tão importante, tão sério. E a gente reforça mais uma vez para quem está em casa nos assistindo que a melhor forma de nós eliminarmos essas doenças da nossa vida é eliminando o mosquito. Né? E como eliminar o mosquito, a gente tem que reduzir a proliferação dele. Né? Seguindo todas essas regras, essas dicas que a Gilson nos deu agora há pouco aqui, né, para eliminá-lo de vez das nossas vidas, não é isso, Gilson? Até porque, Fabiano, tem outras doenças transmitidas por ele e que a gente precisa de também evitar. O momento é este, a gente precisa de diminuir a infestação do Aedes aegypti para que a gente dê conta de cuidar das pessoas que adoecerem com os poucos mosquitos que ficarão aí. Tá certo. Gilson, muito obrigado. Eu é que te agradeço, viu? A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua com o programa Jogo Limpo. Vamos falar com uma representante da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória, que infelizmente no município de Vitória tem liderado esse ranking dessa doença tão terrível. Não sai daí, a gente volta já já.
Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo, hoje tratando sobre esse grande mal que assola a nossa sociedade, que é o mosquito Aedes aegypti, né? Pode causar aí a dengue, a chikungunya ou até mesmo o Zika vírus, né? O terrível Zika vírus. Bom, a nossa convidada de agora é a bióloga da Prefeitura Municipal de Vitória, atua na Secretaria Municipal de Saúde, Clara Scarpati. Clara, muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Clara, Vitória tem liderado o ranking, infelizmente, né? Aí de casos do mosquito, né? Casos de doenças causadas pelo mosquito. São até agora, nesse primeiro período, né, de janeiro, né, nesse período de janeiro mesmo, neste ano, né, de 2016, são 380 casos de dengue e 183 de Zika vírus. Como que a Prefeitura Municipal está trabalhando no combate a esse mosquito? Tanto nos casos de dengue como de Zika, como você mesmo comentou, é o mesmo vetor, né, então é o mesmo mosquito. Então as ações de combate ao mosquito, elas não mudam, apesar de ter sido introduzida uma nova doença. Bom, nesses casos em que a gente está vivenciando uma epidemia de Zika, pela introdução do vírus, ser realmente um fato novo no município, no Brasil como um todo, a Prefeitura ela tem trabalhado com 3 vertentes, né? Uma vertente é a vertente de enfrentamento do mosquito adulto, ou seja, você tem que diminuir de imediato a infestação, o número de mosquitos que estão voando, né? Então a gente trabalha com o famoso fumacê. Na verdade a gente usa o nome Aplicação Espacial de Inseticida. São, no caso, 4 carros em Vitória que estão trabalhando atualmente com itinerários à noite e de madrugada e a gente elaborou o itinerário de acordo com os bairros que você tem maior número de incidência de casos de Zika. Né? Essa é uma primeira vertente que a população conhece mais, né, que é o carro fumacê. A segunda vertente de trabalho é com a orientação e esclarecimento, né? Principalmente isso junto às unidades de saúde. Ela, junto com os seus conselhos locais, tenta mobilizar a comunidade, envolver as lideranças comunitárias e a população, no sentido de divulgar as medidas de prevenção, como eu falei, que não mudam, porque o vetor é justamente o mesmo. E a terceira vertente de trabalho da Prefeitura é manter as ações de rotina dos agentes de combate às endemias, porque a visita domiciliar, ela é realmente a atividade essencial, básica para o controle do vetor. Pois o fumacê ele vai eliminar os mosquitos que estão voando no ambiente. Mas o combate efetivo realmente é feito no combate às larvas, combate aos criadouros, onde você tem ovos, onde você tem, no caso, água parada, que pode vir a se tornar um criadouro. São 3 vertentes de trabalho, uma com fumacê, outra com mobilização e orientação junto às comunidades, e a terceira justamente com as visitas domiciliares pelos agentes de combate às endemias. Essas ações, essas vertentes de trabalho, elas têm sido efetivas, porque como os números estão sendo expressivos e estão crescendo, a Prefeitura tem pensado algumas outras formas de trabalho também, além dessas, digamos no sentido de intensificar um pouco mais o combate ao mosquito, ou a tendência é intensificar essas que já existem? Bom, além das ações de rotina e as outras mais clássicas, né, que seria no caso o fumacê, que a população conhece mais, a Prefeitura também realiza ações integradas junto às comunidades, né? São ações que você envolve a participação de grande número de agentes de endemias, agentes comunitários de saúde, lideranças comunitárias, moradores, e a gente contou até metade do mês de janeiro com a participação do Exército, né? A partir da segunda metade desse mês, nós contaremos com a participação do Corpo de Bombeiros. A gente acredita que essas ações integradas, essas mobilizações de maior visibilidade, com maior número de pessoas, ajuda também a você provocar mais o morador, a conscientizar mais quanto à importância daquele trabalho, né? E aí também, além dessas ações integradas, a gente também tem avaliado, no caso, a possibilidade de mudança de horário de trabalho dos agentes, né? Um agente de trabalho diferenciado que ele possa se dedicar de uma forma mais intensa ao combate, né? Ao combate ao mosquito nas visitas nas residências. Agora, Clara, além dessa situação toda, a gente fala, sabe que o poder público ele tem um papel muito importante, no sentido de conscientizar, de criar ações públicas, né, de combater, mas eu falava até isso no bloco anterior com a Gilza, né, que é a gerente de vigilância em saúde da Secretaria de Estado de Saúde, mas por dentro de tudo isso é que a população também participe, né, que a população faça a sua parte, né, combata o mosquito na sua própria casa, porque o mosquito muitas vezes, com exceção aí dos espaços, terrenos baldios e tudo mais, que cabe, logicamente, à Prefeitura cuidar, né, ou mesmo fiscalizar para que o proprietário tome as providências, mas, além disso, o mosquito, né, de forma muito mais específica, ele é criado dentro das residências das pessoas, lá no vasinho da planta, lá no potinho
de água parada, enfim. A sociedade tem que participar ativamente desse processo, não é? Com certeza. O mosquito, ele tem uma característica que torna ele extremamente adaptado ao meio urbano, né? Ele tem um ciclo de vida muito curto, então em média 7 a 10 dias é o suficiente, né, do tempo entre a fêmea colocar os ovos num determinado local com água e esses ovos, no caso, transformarem em mosquitos adultos. E causar já um estrago na sociedade. Exatamente. Então, apesar de a gente ter uma rotina, né, a gente tem trabalhado de manter essa rotina dos agentes, de visitar 100% dos imóveis do município, de estar trabalhando com fumacê, nada disso basta se a população também não fizer a sua parte, né? Porque o fumacê, ele vai matar o que está voando, né? Aquele ovo, aquela larva que está lá na água, ela não é afetada pelo fumacê. Então, se o morador não tiver cuidado de estar sempre verificando a sua residência, olhar eventualmente locais que ele não costuma olhar com muita frequência. A Gilza colocou muito bem, por exemplo, a reservatório de água atrás da geladeira é um local que as pessoas muitas vezes esquecem, ou então nem acreditam que possa dar mosquito ali atrás, né? Uma calha entupida em cima de um telhado. Então, uma vistoria semanal, pelo menos em todo sábado, pelo menos 1 hora que você tirar do seu dia, menos que isso, né? Para você vistoriar todos esses ambientes, já é o suficiente para você ajudar a combater o mosquito da dengue e da zika. E cada um fazendo a sua parte, a gente vai com certeza chegar a uma sociedade com menos mosquito Aedes aegypti, menos zika, menos dengue, menos chikungunya na nossa sociedade, não é isso? Com certeza, com certeza. Claro, quero te agradecer muito pela sua participação, pela sua entrevista, falando um pouco sobre como o Vitória tem conduzido, né, o combate ao mosquito Aedes aegypti, né, e a gente também ouviu aí a Gilza Rodrigues, que é a secretária, chamando ela novamente secretária, né, gente, mas é a gerente de Vigilância em Saúde do Secretaria de Estado da Saúde, mostrando como o Estado e a Prefeitura de Vitória, em especial por estar liderando esse ranking de incidência do mosquito, tem trabalhado no combate ao mosquito Aedes aegypti. Mas, mais uma vez, relembrando, né, fica aqui a dica do programa Jogo Limpo para você que está nos assistindo. Você já fez esse checklist na sua casa hoje? Você já olhou aí na sua casa? Se você não tem aí um foco, alguns ovos do mosquito da dengue, pois é, mosquito da dengue, do chikungunya, do zika vírus. Dê uma olhadinha, faça essa vistoria, com certeza você vai estar evitando aí a doença para a sua família e até mesmo para a sociedade inteira, né? Para o seu vizinho, para a redondeza, não é, Clara? Exato, exatamente. Clara, muito obrigado pela entrevista, viu? Um grande abraço para você. Obrigada. E lembrando que o programa Jogo Limpo é inédito todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, tem também as nossas reprises. E eu quero te agradecer muito a sua audiência, a sua participação, a sua companhia no nosso programa, né? Eu sou o Fabiano Rossi, esse foi o programa Jogo Limpo. Até o nosso próximo programa na quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Jogo Limpo com Fabiano Rossi. Oferecimento Oliveira Transportes. Os pequenos detalhes é que fazem a diferença.